família Bolsonaro é uma família de corruptos, cara. Eles são quadrilheiros. Vai tomar outro processo aí, cara. Esse aqui eu tomo com orgulho. Flávio Bolsonaro, você é um corrupto ladrão. Jair Bolsonaro, você é um quadrilheiro corrupto vagabundo. Me processem. Eu tô falando isso há 4 anos, eu nunca recebi um processo deles. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Mentaço. Hoje no nosso React é aqui do Ryan Santos aqui com o Arthur do Vasco Lacha, não é? Então vamos ver aqui, ele vai falar inclusive, vai abordar sobre o que é ser conservador. E vamos ver então sobre uma nova ótica e com reflexão se o que ele está falando procede, beleza? Então, senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, ative agora o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com aquele familiar, parente, amigo que você enxergue que precise ver esse vídeo e que vai ajudá-lo de alguma maneira, ok? Então vamos em frente, porque quem vem atrás, fica atrás. A família Bolsonaro é uma família de corruptos, cara. Eles são quadrilheiros. Vai tomar outro processo aí, cara. Esse aqui eu tomo com orgulho. Flávio Bolsonaro, você é um corrupto ladrão. Jair Bolsonaro, você é um quadrilheiro corrupto vagabundo. Me processem. Eu tô falando isso há 4 anos, eu nunca recebi um processo deles. Por que você acha? Provar. Cara, hoje em dia eu tô meio que pulando muro. Calma, vamos lá. Diga lá. Se desapega do rótulo, mano. Fala o que é. Não, eu sou Bolsonaro pra caralho. Ih, tava indo bem até agora. Você gosta de ser traído, cara? Eu tô pulando muro, mas não é por causa do Bolsonaro, não. Ah. É pelo assunto que a gente falou ontem. Pra mim, o novo conflito mundial não é um nazismo, é um apartheid. Cara, eu acho que eu vi um corte seu falando alguma coisa disso. Foi ontem, então não viu ainda não. Mas eu... Já tenho que interromper aqui, né? Pense num sujeito pra falar asneira, falar baboseira, esse cidadão aí. Eu nunca vi um cara tão mal preparado, tão sem noção, né? Tão ignorante, eu digo isso com todo respeito, pra falar que o novo conflito do mundo vai ser o novo, pelo amor de Deus, o apartheid. Pelo amor de Deus, a fonte criadora. Vamos continuar. Eu acredito... sim. Antigo, quando eu fui na Polônia e eu comparei o tratamento que eu tive na Polônia em 2018 e agora em 2024, que foi totalmente diferente. E qual é o negócio? Eu sou negro, eu sou marrom. Eu não sou bem-vindo nos territórios europeus, onde pessoas que pensam como eu, bolsonaristas da Europa, reinam. Hungria é um país bolsonarista. Negro... Ou seja, só por ser negro ele já não poderia apoiar a pessoa que ele diz apoiar, porque é totalmente contraditório, é um paradoxo, tá? Então já começa por aí, pra você ver a pessoa como é sem noção, infelizmente, tá? E vamos continuar aqui. Polônia é um país bolsonarista. Cara, Madrid também. Como alguém que entende de política. Vai lá. Tira o nome bolsonarista. Tá bom. Ele não significa mais do que você acha que significa. Direita. Isso, que é diferente de ser bolsonarista. Na verdade é quase o oposto. Caralho, qual é, cara? Ué, vamos lá. O que é ser de direita? O que é ser de direita pra você? Pode ser. Eu não tô querendo. Vamos lá. O que você sente que é ser de direita? É um papo de amigo, não tô debatendo, tô falando uma boa. O que você acha que é ser de direita? Vamos dar um exemplo. Pra mim, o príncipe, vai lá. Vamos lá. Você ser de direita significa. Mais uma vez, o Arthur pegou pesado, né, pô? Foi falar o que é ser direitista, esquerdista, o cara não sabe nem responder. Você vê que ele cagajou, não, pegadinha pra mim. Aí ele falou, não quero aqui. Na verdade, ele foi até educado. O intuito aqui não é de te menosprezar, não. Mas ele vai dar uma explicação o que é ser de direita, mas não é bem assim na prática. Vamos lá. Você ser conservador. O que é ser conservador? Ser conservador, isso é de fato, tá? Isso não é o que eu acho, isso é o que é de verdade. Ser conservador é você ser anti-mudanças bruscas revolucionárias. Eu quero fazer mudanças? Quero. Sempre a partir do princípio da prudência. Eu não vou reformar minha casa derrubando ela, porque você não tem onde morar. Eu preciso reformar minha casa? Vamos trocar o piso primeiro. Vamos trocar o telhado agora, vamos trocar as janelas, que é o princípio conservador. A gente tem sempre que progredir sem fazer grandes revoluções. Outra coisa, o conservadorismo ele é cético em relação à defesa de pessoas. E ele... Deixa eu parar aqui. Já falou besteira, conservadorismo. É muito lindo isso tudo na prática, né? Ou na teoria. É muito lindo o conservador porque ele não vai fazer uma obra, ou seja, ao invés de derrubar a casa, o que ele vai dizer aí? Você tem que pintar a parede ou derrubar uma janela. Ou é muito lindo, né? Então eu fico imaginando o seguinte, vamos pegar aqui, já que a gente está falando de direita, e veja bem, pessoal, isso aqui não é um vídeo para dizer que eu sou de esquerda para esquerda, a não ser que eu tenha esse viés para esquerda, mas eu não estou aqui com o intuito de polemizar, tá? Não é essa, a função do vídeo não é essa, creia, a função aqui é mais humanista do que qualquer outra coisa e também uma coerência para nós fazermos uma reflexão sobre ciências políticas, tá? Sobre ciências políticas. Então ele está dando a explicação aqui que é ser conservador. O conservadorismo ele nunca funcionou desde do seu advento, porque se você, vamos pegar aqui, você, por mais que você não tenha estudado, você já deve ter visto alguns filmes de império, realeza,
não é? Monarquia, no modo geral. Com certeza. Seja de qualquer nação, chinês, indiano, né? Que naquelas bandas do indiano eles trabalhavam no seu período mais como sultão, que é a mesma coisa, o sultão é como se fosse um imperador para eles lá. Como o imperador é maior que rei, né? Na China, é o que comanda tudo. O imperador, existia os reis, que eram como se fossem os ministros ou até mesmo os governadores. Então ele delegava poder em cada cidade que ele conquistava. O cara era rei de uma cidade tal, o outro era rei, né? Por isso que ele tinha vários filhos, vários príncipes, tá? E por aí vai. E tem as monarquias que o rei é soberano, como a monarquia medieval da Europa, principalmente. Então, vamos pegar tudo isso. Como é que você nunca estudou nada de ciências políticas, você não estudou nada de história da humanidade, né, principalmente no que tange. Vamos pegar um filme. Como é que você vê nos filmes o que acontece quando tem o rei e quando tem o povo? E, na maioria das vezes, todos os reis cruéis, que é... Então, só existia uma posição. O que era o rei? O rei representava, né, a aristocracia, a burguesia, os interesses, né, os duques, os condes da vida, né, ou seja, aquela galera toda que é como se fosse a high society de hoje, beleza? E o que era o rei? Só tinha direita, não existia esquerda. Não existia esquerda, beleza? Então o que ele fazia? Cobrava impostos, extorquia dinheiro, quando as pessoas não podiam pagar, o que ele fazia? Não é? Ele ia lá, mandava estuprar ou matar, ou pegar as virgens, filhas virgens dos caras, dos fazendeiros, dos agricultores que não conseguiam pagar. Eles usurpavam o povo até não poder mais, justamente para manter toda aquela riqueza, toda aquela benesse, toda aquela prerrogativa, aqueles privilégios de meia dúzia que eu falo metaforicamente, ou seja, só para a realeza, enquanto todo mundo se desgraçando, né? O povo tinha mal o que comer, como sempre, não tinha trabalho, não tinha nada. Você vê isso em filme. Não precisa nem estudar. Nos filmes eles retratam parte daquilo que era a realeza. Então isso é direita. Não estou dizendo que você não tem que ser direita, ou estou falando que você tem que ir para a esquerda. Eu quero que você compreenda o que é direita. Então é a mesma coisa. Aí o que acontecia? Todo aquele povo idiota, de classe média e classe baixa, e aí os que ainda viviam abaixo da linha da pobreza, quando o rei ia lá para a praça pública, ou ia lá para os centros dele lá, que ele ia falar, que ele aparecia na sacada e falava, não é? Aí o que aqueles imbecis que o rei usurpava eles fazia? Vida longa ao rei! Ou seja, são aquela galera que mal tinha que comer, o rei botando com areia neles e eles, vida longa ao rei! Ou seja, aquela galera que devia buscar pelos seus direitos, mas é claro que tinha as penas de morte, não é? Então o poder ficava na mão de poucos e eles então ameaçavam as pessoas. Muitos até tinham vontade de fazer essa revolução, como foi feita essa revolução. Beleza? E aí, falando de revolução, vamos esperar ele concluir sobre o conservadorismo e vamos então terminar falando de revolução. Beleza? Então, você hoje que está numa situação de classe média e classe baixa, ou classe abaixo da linha da pobreza, e você ser de direita, você tem esse direito de ser de direita, né? Porém, é uma anomalia, um paradoxo, porque essa galera, eles só criam pauta em favor deles mesmos. E quando eu falo de gente, não é gente com dinheirinho, não. Eu falo bilionários. Porque essa gente, esse Arthur, o Ryan, eles pensam que eles são bilionários. Eles pensam que eles têm tanto dinheiro quanto por exemplo, um Bill Gates, quanto um Barsi da vida, quanto uma família Silvio Santos, quanto uma família Marinho, quanto a família Faria Lima. Eles se acham que estão nessa prateleira, mas eles estão muito longe. É isso que você tem que entender. Essa galera que eu acabei de dizer, eles não pensam em você e pensam em mim. Eles só pensam neles. E isso é desde lá dos Anunnakis, que implementou essa ideia de controle e fazer aquilo que eles querem. Então, como o nosso canal aqui é o Mentaço Quântico, por que teve isso aqui? Você está falando de política? Sim, a política faz parte da nossa vida. Você que escolheu uma gravata que você vai vestir é uma política. Você preferir que o seu sapato fique num armário tal, que sua roupa seja passada de tal maneira, com vinco aqui ou não, isso tudo é uma política. Então quando a pessoa fala eu sou apolítico, eu fico rindo, que é uma imbecilidade. Ninguém é apolítico, a política faz parte do nosso dia a dia. Você nasceu, né? Você já faz parte da política, não tem como fugir disso.
tá? Só que a gente tem vários tipos de políticas, né? Tem a política que você conhece como essa, a política, né, estatal, governamental, a política do Estado, não é? Que você tem a Câmara o Congresso Nacional, mas tem outros tipos de política. Então a política faz parte da nossa vida, beleza? Vamos lá. Ele se baseia em princípios e valores, né? Que mais? O conservador, ele é um cara que ele valoriza, né, a diminuição do Estado, porque você é cético em relação ao aumento do poder do Estado. O Bolsonaro é o oposto disso, cara. O Bolsonaro é um revolucionário, ele já colocou uma bomba dentro do quartel. Ele é um cara que ele já falou... Desculpe, de ser conservador e de direita, você é cético à questão do poder do Estado, ou seja, você é contra o poder do Estado. Mas a história, como eu acabei de dizer, não é bem assim. Porque a direita, ela não surgiu de 50, 100 anos pra cá. Tá? A direita é algo que é enraizado há milênios. É milênios. Então, o rei, por exemplo, ele tinha receio, os reis, como você vê nos filmes, eles tinham receio de fazer guerra para conquistar terra, dominar os outros, dominar o povo dos outros. Eles tinham receio de usurpar e cobrar impostos, até não poder mais o povo que não tinha nem de onde tirar. Ele tinha, ou seja, já que ele não gosta de poder, o que ele diz é contrário à história. É só você pegar todas as pessoas que eu acabei de dizer, que eu falei que bilionários, eles são o quê? De esquerda ou de direita? De direita. Se eles não gostam de poder, e por que eles são bilionários e multibilionários? Ué, eles concentram todo o poder para eles. Eu não estou dizendo que eu sou contra ser bilionário, não. Ter dinheiro é bom, não é? Capitalismo é bom, eu gosto. Tá certo? A minha briga aqui não é o cara ter dinheiro, que ele tenha. Dê o dinheiro dele, dê ao que é dele, não é? Então não tem problema nenhum. A questão não é isso que eu tô querendo fazer aqui com você. Porque você então tem que ser dinheiro. Não, o que eu quero dizer é que todo mundo tem que ter uma igualdade. E quando eu falo igualdade, não é que todo mundo tem que ser bilionário, não é isso. Mas que todo mundo tem o direito a viver com dignidade. Então, por exemplo, se tem um bilionário que pode comprar um Rolls Royce, ele pode comprar um carro Rolls Royce, pode comprar uma Ferrari. Beleza? Legal. Mas aquele cara, você que é classe média, né, ou classe média alta, ou classe alta, mas principalmente classe média, você também tem direito a ter um carro. Eu não posso ter uma Ferrari, mas você pode ter um carro popular. Beleza? Para levar seus filhos na escola, para você poder trabalhar, para facilitar a sua vida e dar dignidade. Não é que você tem que ter uma Ferrari também. É essa a questão. As pessoas confundem. E capitalismo é bom e eu gosto. Até porque, se são pessoas geralmente de baixa renda ou classe média que produzem esses produtos bons que o capitalismo faz com que usufruamos, nada mais justo de que quem produz também poder usar, né? Não é verdade? Não tem graça, pessoal. Eu produzo, eu trabalho numa fábrica de celular, top. Mas eu não posso ter o celular que eu fabrico. Não tem sentido um negócio desse, entendeu? Não é que só o cara tem que ter. Mesmo que eu não possa ter um celular que eu fabrico, o top, mas tem o intermediário, tem aquele abaixo do intermediário, eu tenho que ter uma possibilidade, uma condição de poder ter também um celular. É isso. Você pode ter o top, eu não tenho o top, mas eu também tenho um celular, então eu posso me comunicar com você da mesma forma. Beleza? Então vamos lá. 1986. Não interessa, ele já falou, ele tentou articular um golpe militar de verdade, acabar com a tripartição de poder, que é a base de uma república. Ele esquece completamente o que são valores e princípios, e ele basicamente assim, tem que defender a minha família. Ele chegou a fazer o Olavo de Carvalho dizer, não existe direita, existe Jair Messias Bolsonaro. Se tem coisa menos de direita do que no mundo, é isso, cara. Você fala assim, não existe mais a ideia, existe essa pessoa. Não existe essa pessoa. Existe a ideia, existe a pessoa que representa aquela ideia, mas a ideia é a ideia. Então, e aí eu posso trazer em questões mais práticas aqui. Independente de você ser de direita ou de esquerda, você é contra a corrupção, óbvio. Sim. A família Bolsonaro é uma família de corruptos, cara. Eles são quadrilheiros. Vai tomar do processo aí, cara. Esse aqui eu tomo com orgulho. Flávio Bolsonaro, você é um corrupto ladrão. Jair Bolsonaro, você é um quadrilheiro corrupto vagabundo. Me processem, eu tô falando isso há 4 anos, eu nunca recebi o processo dele. Eu aqui de novo. Sabe qual é o problema dessa galera? Assim, ele engana a trouxa. Ele agora vai dizer, me arrependi, eu me arrependo. Quando a pessoa é incauta, quando a pessoa é ignorante, a gente até compreende. Ele é ignorante, a pessoa não sabe nada, não entende nada, não é? Mas um cara como ele, como o Arthur, que é uma pessoa esclarecida, vê com esse papo furado, esse caô que eu me arrependi, ele já sabia que o Bolsonaro era assim. Todos eles que dizem que se arrependeram, pessoas famosas, atores, artistas, personalidades, né? Todos eles, ninguém ali é bobinho, ninguém ali é inocente, eles sabiam o que estavam fazendo. Aí agora vem com esse papo furado, eu me arrependi, que eu não sabia que era. Mentira, só você que cai nessa daí. Agora ainda bem que ele tem a humildade de reconhecer de que ele errou. Só que ele já fez a cagada toda, né? Ele dentre outros aí. Vamos lá. Por que você acha? Provar. E a verdade ele sabe que a gente tem prova do contrário. Por exemplo, você sabia que o Eduardo Bolsonaro era funcionário fantasma do Roberto Jefferson?
Ele assinava a prova na faculdade, porque ele assinava presença em Brasília. Aí ele não sabia disso, ele descobriu tem agora. Das assinaturas. Isso é pra começar. O Queiroz, cara, você é ligeiro. O chefe de gabinete do Qual que é a fita do o chefe de gabinete Bolsonaro o do Rio de chefe, Janeiro? Não, calma, deixa eu só falar isso aqui. O chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro diz o seguinte: eu assumo que eu faço rachadinha. E eu assumo que eu paguei as escolas e os planos de saúde das filhas do Flávio Bolsonaro em dinheiro, mas ele não sabia. Caralho. Eu quero te levar pra chegar aí. Vamos lá. Eu moro no exterior, eu não entendo o que é o MBL. Porque eu vi o MBL fazendo campanha para o Bolsonaro. Peraí. E eu vejo você que... Não, você não precisa morar no exterior. Você morando aqui já não entende. Como é que você mora no exterior? Que discuto, é muito ignorante, maluco. Tu é muito ignorante, na moral. Sério, se tivesse pensa num cara ignorante, agora bota a potência. É o cidadão ignorante. Calma, ignorante não é um xingamento não, tá? Ah, chamando o cara... Não, ignorante quer dizer que é uma pessoa que tem carência de informação. É desinformada. É quase burra. Mas no caso dele também é burro, tá? Mas é isso. Então, ignorante é isso. É uma pessoa... A ignorância é desinformação. Simples assim. Beleza? Que na minha frente, entre aspas, trocando de time. Sim. É que o E nosso time aí, não é na minha Bolsonaro. visão, cara, o MBL, ele bate aqui, aí depois vira pra cá. Aí depois vira pra cá. Minha leitura é, cara, vocês são enviados de Jorge Soros pra trazer baderna nesse país. Sim! Não, calma. Essa é uma impressão que faz sentido quando você tá imerso numa narrativa bolsonarista simplificada. Existem dois times. Existe o PT é esquerda. Existe o Bolsonaro é direita. Então, beleza, ó. Não, o Bolsonaro é direita extrema. O PT é PT esquerda. E tem também os esquerdistas extremistas. Ou seja, tudo que é extremo não é bom. Como o Milei da Argentina. Como o cidadão lá, estúpido da Ucrânia. Esses cidadãos são extremistas. Extremistas de direita. Inclusive com apologia ao nazismo. Que o próprio cara lá da Ucrânia, os soldados lá na guerra, foi fotografado eles lá com a suástica, né? Que na verdade a suástica é um símbolo que foi popularizado, que não foi criado, mas popularizado pelo budismo. Os caras pegaram isso, claro que os nazistas tiveram, aí já é uma outra história, contatos literalmente com alguns seres chamados Greys, tá? Eles estavam até na iminência, já estavam começando a construir, já tinham até construído essas naves. Inclusive, você fala, você tá viajando na maionese. Gente, dá um Google aí, você vai ver fotos, existem imagens, existem vídeos, existem imagens, tá? Existe como é que se diz? Todo o projeto, não é? Todo o desenho das naves, foto, vídeo, tem isso tudo aí, tá? Então isso não é viagem da minha cabeça não. Pesquisem, estudem, não seja ignorante igual o cidadão ali, beleza? Então, pesquisa aí, depois você vem falar comigo. Pô, cara, tu tinha razão, exato. Então o que acontece? Ali... a questão da suástica em si não era um símbolo nazista em si. É porque eles sabiam todo o fundamento que existia atrás desse símbolo. Que eu não vou falar nesse vídeo, que não é pra isso. Vamos lá. Então você é o centrinho, tem um centrão, você é o centrinho. Aí é que tá. Este cara que diz representar, ele não é isso. Tá, me fala alguém de direita no Brasil. Não é o Bolsonaro. Independente Dá um exemplo. disso. Aí eu vou falar o MBL, mas eu não quero nem falar... O MBL é de direita. Lógico. Me fala uma ideia que não é de direita que a gente defenda. Eu vou dar um exemplo pra você. Quando o Bolsonaro colocou um PGR, vou dizer assim, sempre que você tem alguém que é corrupto e tem um mandato federal, por exemplo, um deputado federal, esse cara, ele só pode ser investigado se o Procurador-Geral da República autorizar. Então, o que todos os presidentes do Brasil da redemocratização até agora fizeram? Eu indico o PGR. Para mostrar que eu sou independente, eu vou indicar alguém de uma lista tríplice que o Ministério Público vai me apresentar. Então, vamos supor que aqui é o Redcast. O Redcast tem que indicar 3 pessoas para me investigarem. Eu falo, Redcast, quem você quer? Ó, tem o Rayan, tem a menina e tem o cara. Eu vou escolher um dos 3 para mostrar que eu tô dando autonomia para você. Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, não escolheu um homem da lista tríplice, escolheu um cara chamado Augusto Aras, que foi um cara que historicamente defendeu o garantismo, e quando ele virou PGR, ele não processou nenhum corrupto. E aí, quando venceu o mandato dele, que ele precisa ser renovado por 2 anos, o Bolsonaro foi lá e indicou ele de novo. Quer ver a pior de todas? O Bolsonaro tinha 2 indicações pro STF. Ele falou, precisamos colocar nomes conservadores no STF. O que acontecia? Tinha uma turma que decidia se o Lula ia ser ou não elegível. Eram 5 ministros. 3 contra ele ser elegível, 2 a favor dele ser elegível. Então ele tá inelegível. Ele tá inelegível. Este cara aqui se aposentou. Esse cara se aposentou. Então tá 2-2. O Bolsonaro vai colocar o cara. Voto de Minerva. Ele coloca o Cássio Nunes, que já tem um histórico de defender o PT. Não é que ele não sabia. Todo mundo falou, cara, esse cara vai... Ele fez um acordo, colocou, esse cara veio pra cá, tornou o Lula elegível pra ele... Não, isso é o Bolsonaro em 2022. Aí, dizer que o Cássio Nunes tem viés de esquerda e sempre defendeu o PT é demais. Isso é apelar. Mas tudo bem. É o que acontece. Pra terminar, vamos falar aqui que eu falei da Revolução, prometi sobre a Revolução. Então, eu vou tentar ser bem resumido pra não estender, não ficar não ficar um tédio pra você. Mas eu vou falar aqui de uma das principais revoluções, entre todas as revoluções recentes na nossa história. E é recente sim, apesar de ser do século XVIII. Então, em 1789,
você já deve ter ouvido falar da Revolução Francesa, que perdurou por uma década e terminou em 799. E o porquê, vou contar aqui um dos maiores motivos do porquê dessa revolução, que era o sistema de monarquia, não é? Pelo seguinte, porque a realeza, ou seja, a monarquia, estava usurpando, chegou a um ponto de ela não só usurpar o povo, mas também até os burgueses da época estavam sendo usurpados pela realeza. Tudo para manter aquela posição de rei, aquela coisa ridícula, rei, rainha, que tudo era centralizado, aí o rei fazia o que queria, dava a ordem que queria, não é? E ninguém tinha direito à resposta, direito à defesa, direito a nada. Era realmente uma... É pior do que viver com selvagens, tá? Aquele povo, essas realezas todas dela, dessas histórias todas aí, seja da Europa como um todo. E aí o que acontece? Tá? Parte da aristocracia, da burguesia, além do povo, daqueles classe baixa, classe média, classe baixa, etc., não aguentavam mais as dificuldades sociais, né? Eles não tinham, além de não ter direito a falar o que pensava, censura 2000%, né? Nem 100%, censura. Se você falasse algo que fosse contra o rei, a rainha ou os seus súditos, é forca, guilhotina. Tá? Além da crise social, pessoas passando fome, até os burgueses estavam com a corda no pescoço e se tornou uma situação insustentável. E daí então surgiu a Revolução Francesa, que foi dada então que veio primeiro um forte viés de esquerda, porque só tinha direita, só tinha um, que é isso aí que é a direita, é isso, tá? Quer ter o controle de tudo, centralizar tudo e dane-se o resto. Ou seja, o resto trabalha para sustentar essas poucas pessoas, como que eram os reis. Tá certo? Nego ia pra guerra, você já viu o rei ir pro fronte da guerra? Não, quando ele mandava pra guerra, ele mandava. Aí tinha adolescente que nem tava na pré-adolescência, o cara, quando tava em período de guerra, ia nas casas e alistava na marra, ou seja, coercitivamente roubava os filhos do povo, homens, né, para servir o exército para a causa do rei, porque a nação precisa, mas ele não ia lá lutar sozinho ou na frente. Então o que acontece? Ficou muito insustentável a questão social, não é nem questão muito da censura em si, mas a questão social, tá? Uma crise social que a própria realeza perdeu o controle, já não sabia mais o que fazer. Então, para eu encurtar, eu não vou entrar aqui, falaram dos cleros, existiam 3 cleros na época, isso deixa, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando disso mais aprofundado. Então, o que acontece? Então, ocorreu aí essa revolução, que aí foi um ato esquerda pura, de socialismo, certo? E perdurou por 10 anos. Aí depois, com várias... porque sempre tem... A família real não gostou de perder o seu poder, tentaram vários golpes, né, até que conseguiram restituir também um golpe logo 2, 3 anos depois, o rei, mas aí o povo foi lá, conseguiu vencer de novo, tirar, e em 1799, quando terminou, que veio o advento do Napoleão, né? O Napoleão veio, que realmente fez algumas coisas boas, como principalmente eliminar o feudalismo, que era como você já deve ter visto filmes de escravos, ou novelas, Sim a Moça, Escrava Isaura, né, os barões, né, o feudalismo, né, que mantém todas as terras, tudo. O barão tinha mais poder do que a polícia. Uma ordem do barão, nem a polícia podia retrucar, entendeu? Então, todo mundo trabalhava de graça, era escravo, para enriquecer o barão, e é assim que era com os reis também, entendeu? Você trabalhava e ainda tinha que pagar para sustentar o rei, entendeu? Então o que acontece? Isso é ridículo, não cabe isso mais nos dias de hoje. Aliás, não é nem naquela época deveria caber isso, tá? Então o que acontece? Ele acabou com o feudalismo, dentre as coisas boas, mas infelizmente ele também era um ser totalmente de direita e até extremista, Napoleão, porque ele centralizou todo o poder para ele. E aí você já sabe, até em filmes, não preciso dizer, o final dele que não foi bom, né? Até teve que fugir, etc. Ou seja, essa galera que sempre quer poder, eles nunca têm um final muito legal. Olha o que está acontecendo com o Bolsonaro aí. Porque é a lei do universo, a lei hermética, que é a lei verdadeira, não é os 10 mandamentos, o decálogo, né? Que são os 7 princípios herméticos. E um deles é a causa e efeito, não é karma, não é causa e efeito, irmão.
causa e efeito. Então não pense você que se você fizer alguma maldade, fizer alguma sacanagem, você é o espelho daquilo que você projeta. Tá? Então se eu projeto no meu espelho ruindade, maldade, sacanagem, não é? Pilantragem, picaretagem, você vai pagar, vai sofrer as consequências igual e às vezes muito pior. Se não for igual, outra questão. É batata. Creia você ou não. Isso é uma questão de física quântica, metafísica. Beleza? Então, galera, basicamente é isso, né? Ele está um pouco equivocado no conservadorismo, que não gosta muito de poder, isso é um contraditório. Dizer que os caras ser conservador não gostar de poder, basta ver os políticos, deputados que são conservadores de direita. Como é que a vida que eles levam. Tá? Eu falo no geral, não são todos, então generalizando. Mas a maioria deles, tá certo? E eu não tô dizendo que ter dinheiro, ser rico, viver bem, gostar é ruim. Ser capitalista é ruim. Capitalismo não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando é que a retórica dessa gente não condiz com os fatos, não condiz com fatos históricos. Então, para falar de ciências políticas, você tem que saber primeiro a história. Porque falar de ciência política só nos dias de hoje, aí, né? Aí você limitou o negócio, né, do tamanho de um grão de arroz. Beleza? Beleza? Então é isso aí. Terminamos o nosso vídeo aqui. Gostaram? Se vocês quiserem algum react que eu faça, né, sobre esses mirabolantes gurus, que diz que é guru disso, guru daquilo, que não sei o que, coloque aqui no comentário, pô, Chau, faz um react desse vídeo aqui, faz outro desse vídeo aqui, a gente vai dar uma olhada, né? E o react não é só para contradizer, não. Nós teremos o react para concordar também. Né? Como eu já concordei em outros reacts aqui, isso aqui eu concordo com o que ele disse, isso aqui eu discordo. Aqui não é intenção de menosprezar ou desmentir a pessoa, mas é apenas para fazer você aí refletir, porque uma moeda ela tem dois lados, cara e coroa. Você geralmente só vê a cara. Eu estou mostrando a coroa e cabe a você que é uma cabeça pensante, discernir e chegar através de uma lógica e razão para uma resposta para si mesmo mais plausível. Beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal agora, ativar o sininho para todas as notificações, dar o like e compartilhar. E lembre-se, crença nada mais é que escravidão e escuridão, e despertar de consciência é iluminação e libertação.